Bom, meus irmãos, então eu sou o Guilherme, tenho 40 anos e já tem 13 anos que fui batizado, entreguei minha vida para o Senhor. Tenho 2 filhas, a mais velha está com 12 anos, a mais novinha com 8 anos. E eu estava ouvindo aqui o Jorge falar, né, que Deus ama quem dá com alegria, e aí me lembrei de uma dessas conversas que tivemos essa semana, porque eu falei algo para ela a respeito de obediência, e ela disse assim: pai, então quer dizer que eu não posso fazer o que eu quero? E eu disse: filha, é exatamente isso. A gente tem que obedecer, e obedecer justamente fazer aquilo que a gente não quer. E o Espírito Santo ainda me disse assim: e com alegria. Aí você, filha, e tem mais, é fazer o que a gente não quer e com alegria, porque isso guarda o nosso coração, isso nos coloca no lugar certo, porque se a gente for fazer aquilo que a gente quer, a gente certamente vai se perder, né, por esses caminhos aí da vida. Então, queria repartir com vocês aí também sobre isso. E quero ler o Salmo 100, se o Vinícius puder projetar ali pra gente. Já agradecer o Vinícius porque ele me substituiu ali. Eu estava na projeção hoje e não tinha me lembrado. Mas glória a Deus pelo corpo de Cristo que supre, né, nas nossas deficiências. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Isso tem tudo a ver com a palavra que eu vou trazer, né, que o Senhor compartilhou comigo, e por isso creio que o Senhor está trabalhando isso na minha vida em primeiro lugar, e eu estou tendo a oportunidade de repartir com vocês, para que se alguém também possa, né, aproveitar dessa palavra, né, faça, mas em primeiro lugar, creio que o Senhor está trabalhando comigo. Pude repartir isso no sábado passado, aqui no encontro de jovens, e hoje, né, poder estar repartindo aqui no encontro de domingo. E isso é bênção. Nós estávamos aqui ontem à noite, e o Cacilhas veio falar a respeito do coração do homem, uma palavra que ele tinha trazido no domingo. E como é bom a gente estar exposto à palavra de Deus, algo tremendo. E eu tinha assistido pelo YouTube essa palavra, e disse assim: eu preciso anotar mais coisas do que o Cacilhas falou. E aí ontem eu estava aqui, ele repartiu de novo, eu pude ouvir pela segunda vez e anotar. Então, é bênção a gente poder ouvir novamente. Então, se algum irmão estava aí no sábado, né, é bênção. O Senhor sempre fala coisas diferentes. E também, o Senhor nessa semana, né, trouxe algo sobre o servir, que eu queria repartir com os irmãos. A minha esposa está ali servindo nas aulinhas, a minha filha de 12 anos já está servindo ali nas aulinhas, e eu fico muito feliz de ver isso, porque quando a gente está servindo a Deus, a gente está sendo guardado no nosso coração. Existe algo que pode ser ruim, é que a gente se torne espectador daquilo que Deus está fazendo, e o Senhor nos chamou para que a gente servisse. Tem tudo a ver com a nossa identidade. O nosso Senhor, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Então, quando nós recebemos do Espírito Santo, essa identidade de servo, ela tem que estar em nós, e isso guarda o nosso coração de que a gente se torne meros espectadores. E pior ainda do que ser espectador, é se tornar crítico. Ou avaliador. O culto foi bom, o culto não estava tão bom hoje. E a gente acaba, por vezes, podendo se perder nisso,
porque o nosso coração é mau. Então, quando a gente está ocupado servindo a Deus, a gente não tem tempo para essas coisas. Então, servir a Deus não é só um dever, mas, na verdade, é uma bênção. A gente é guardado. E tem um texto que está em 2 Samuel 11. Eu queria pedir ali para o Vinícius projetar para a gente. Vamos ver. Aí. Diz assim: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e a sitiaram. Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela muito formosa, e daí segue. Nós sabemos a história, Davi acabou pecando. Isso foi algo trágico, né, na história dele e está relatado na Bíblia. E o que o Senhor me chamou a atenção aqui? Ele estava em casa num período de guerra. Então, todos nós, quando nós nos convertemos, nós nos alistamos no exército de Deus. Temos um tempo de treinamento e depois nós temos que ir para a guerra. E estar em casa não é algo ruim, mas estar em casa em tempos de guerra pode ter sido algo perigoso aqui para Davi. Ele estava com esse tempo ocioso, e dali ele viu uma mulher tomando banho, uma mulher formosa, e aí nós sabemos que ele acabou pecando. Então, meus irmãos, também queria chamar a atenção aqui para que a gente cuide com aquilo que a gente está olhando, né? Nesses tempos em que, por vezes, nós estamos na batalha. Quando nós estamos na batalha, nós estamos atentos. Mas quando nós estamos distraídos, às vezes os nossos olhos podem nos enganar. Então, para a gente estar atentos a isso e buscando servir ao Senhor, porque servindo ao Senhor, nosso coração vai estar guardado e nós não vamos estar com tempo para olhar para o lado. Amém? Bom, então, vamos falar aqui dessa identidade transformada em Cristo. E o que diz a nossa identidade? A identidade, ela está intimamente ligada à identificação, como nós nos reconhecemos, como somos reconhecidos, e quanto menos certezas nós temos a respeito de quem Deus é e de quem nós somos, maior a chance da gente se desviar pelo caminho e ser usado para coisas que Deus não quer que a gente seja usado. Nos nossos dias atuais, né, o conhecimento do bem e do mal, a independência do homem, tem feito ele querer decidir coisas que não estão na jurisdição dele. Tem gente que acha que pode ser cachorro, que pode se parecer com um gato e transforma o seu corpo, né, e muda a natureza que Deus fez. Então, todos nós já temos decisões bem importantes ao longo da nossa vida. O que vamos estudar, com quem vamos casar, o que vamos fazer, qual vai ser a nossa profissão. E tudo isso Deus nos deu liberdade para decidir. Mas tem muitas coisas que Deus já decidiu. Então, eu não preciso decidir se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu nasci assim. Eu não preciso decidir como me portar ou qual vai ser a minha função dentro de casa, porque Deus já decidiu. E está escrito. Então, nós podemos descansar na vontade de Deus, que é simples. Ou é luz ou é trevas, ou é sal, né, e salga, ou é insípido, e não muda. Para Deus ou é ou não é. Ou somos filhos ou somos criaturas. Então, essa é a bênção que nós temos de crer em Jesus. E de crer em um Deus que é simples, em um evangelho que é simples. E para isso nós só precisamos nos apropriar da palavra de Deus e praticar essa palavra no nosso dia a dia.
E sabendo quem Deus é, nós podemos e temos a liberdade de decidir de quem somos, se somos dele ou se não somos. E essa é a decisão mais importante, e essa decisão tem que mudar a minha identidade e a identidade de cada um dos seus filhos. No retiro de jovens, o irmão Tony falou a respeito de que os mandamentos foram dados para que a gente saiba quem Deus é, quem não somos, e para que saibamos como Deus quer que nós sejamos. E é em relação a isso que a gente precisa estar com a nossa identidade bem firmada, para que a gente conheça Deus, saiba como Ele nos fez e busque diariamente saber quem Ele quer que nós sejamos. Aqui eu trouxe a minha identidade só para ilustrar que ali nós temos alguns dados: nome, filiação, CPF, RG, a cidade onde eu nasci, ou seja, a identidade ela carrega muitas informações a respeito de quem eu sou. E ela tem validade enquanto eu tiver vida. Existe uma autoridade que certifica essa identidade e diz que eu sou eu, estou ali. E essa identidade ela é apenas o ponto de partida. Ela não define aonde nós vamos chegar, ela não define quem seremos, ela só me dá um ponto de partida para mim saber de onde Deus me tirou, e para que eu tenha gratidão sempre por aquilo que Deus fez por mim. Quando nós usamos um GPS, tão importante quanto saber para onde a gente está indo é saber aonde a gente está. Sem essas duas informações, o GPS não consegue traçar o caminho. Então, eu saber quem eu sou me ajuda a saber de onde Deus me tirou, e eu, conhecendo a Deus, ajuda a saber qual é o alvo. E aí, a partir daí, nós vamos poder estabelecer o caminho, que é Jesus, que é a verdade, é o caminho e é a própria vida. Então, essa identidade ela serve para isso, para que a gente defina quem somos. E todos nós temos os nossos passados, as nossas lutas, as nossas dores, eventualmente alguns traumas. Deus ele não nos dá amnésia, ele não tira de nós as lembranças do passado. Mas Ele não quer que a gente viva preso no passado. Ele não quer que a gente viva debaixo daquela autoridade. Porque quando nós morremos para as nossas vidas e nascemos para Cristo, Ele nos dá uma nova identidade. Então, se essa identidade ela tem validade enquanto eu vivo, no batismo eu morri. Então, ela já não diz mais respeito a mim, ela já é algo do passado. Eu já tenho uma nova herança, porque essa identidade vai dizer ali que eu sou filho do Roberto e da Célia. Então, enquanto homem, a minha herança vem deles. Mas, enquanto filho de Deus, a minha herança vem do Pai. E se o Pai é a própria vida, o que eu posso herdar dele é a vida eterna. Então, meus irmãos, não é fazer pouco caso a respeito de dores, não é dizer que a dor ou, eventualmente, os traumas que temos não tem valor, mas a gente precisa superar isso e não viver, como o irmão Tony falou lá, com dó de si. Eu faço isso porque eu fui rejeitado, eu sou assim porque me abandonaram, eu tive pais ausentes, perdi tudo, fui traído. Então, são tantas coisas que podem afetar a nossa caminhada, mas nenhuma delas serve para que a gente fique preso. O Senhor nos libertou, Ele nos deu uma nova vida. Então, sim, como diz ali em Apocalipse, quando João está falando da igreja de Éfeso, nós vamos sempre nos lembrar de onde nós caímos, de onde fomos tirados, para glorificar o Senhor, mas não para que a gente viva preso no nosso passado. E aqui, irmãos, eu queria compartilhar com vocês algo sobre a minha vida, sobre a minha história. O meu pai, ele
era um homem muito forte e veio de uma família de homens fortes que, por vezes, viram o fio e eram autoritários, né, durões, queriam mandar na base do grito ou da força. E então isso é uma herança que eu recebi do meu pai e que eu tive que colocar diante de Deus para poder mudar, porque isso vinha trazendo consequências ruins na minha caminhada. A minha esposa, ela não foi criada pela mãe, foi criada pela avó, e essa avó ela ficou viúva muito cedo, então ela se tornou uma mulher forte, uma mulher que teve que assumir os netos, a casa e tudo mais, e isso fez dela uma mulher forte que ensinava a minha esposa todos os dias assim: tu não depende de homem, homem nenhum vai mandar em ti. Aí vocês imaginam nós dois na mesma casa, né? Era uma onça e uma jaguatirica, né? Brigando. Por quê? Porque eu via um modelo de autoridade errada. E ela foi criada debaixo de um modelo de autoridade errado. E aí, quando o Senhor nos juntou, isso veio, e a gente brigava muito. Eu queria impor a minha vontade, ela dizia que tu não manda em mim. E isso, por algum tempo, veio trazendo fortes consequências para a nossa caminhada. Então, eu entender da onde o Senhor me tirou e entender que esse modelo não era um modelo santo, fez com que eu pudesse me arrepender, negar essa cultura e essa herança recebida dos meus pais e para poder começar de novo. E como a palavra diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas que a sua misericórdia dura para sempre, então eu creio que essa herança foi quebrada. E daqui para frente, em nome de Jesus, né, minhas filhas vão poder viver debaixo de uma nova herança também. Tá? Então, é muito importante isso, a gente não trazer nada da velha vida sem colocar diante da autoridade de Deus. Tem uma passagem bíblica a respeito da saída do povo de Deus do Egito, que fala que quando morreram os primogênitos, eles receberam muitos presentes dos egípcios, brincos e peças de ouro, e esses presentes foram levados com eles na caminhada pelo deserto. E quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos, eles pegaram tudo isso que eles tinham recebido, já que Moisés estava demorando, e fizeram um ídolo para adorar. Então, às vezes, são pequenas coisas que a gente recebe e guarda que podem se transformar em ídolos, que vão nos afastar de Deus. Então, que a gente abra mão, né, de todas as heranças passadas, para que a gente possa viver realmente em novidade de vida. Então, Filipenses 4, 13 e 14 vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então é isso que a gente vinha conversando. Eu também não julgo já ter alcançado, mas eu tenho que seguir em direção ao alvo e todos nós temos que fazer isso, né? Deixar as coisas que ficaram para trás e prosseguir, avançar em direção a Cristo. Aqui, irmãos, eu vou explicar, porque quando eu estava nesse processo de escrever a respeito da identidade, o Senhor me chamou a atenção para essa imagem. E essa imagem ali, vocês vão ver que tem uma tela de computador e embaixo dois pacotes de folhas. E esses pacotes de folha estão servindo de suporte para o monitor. E aí o Senhor me falou, a identidade é diferente de função. Eles são pacotes de folhas. Eles estão sendo usados para ser um suporte de um monitor. Mas eles foram criados provavelmente para escrever histórias, para poder celebrar contratos.
Eles foram criados para muitas outras coisas, mas enquanto eles estiverem ali, eles só vão servir como suporte de monitor. É muito menos do que eles foram feitos para ser. Mas, enquanto eles ficarem ali, eles vão ser, né, apenas esse suporte de monitor. E sobre isso, irmãos, então, sobre a questão da identidade e da função, muitas vezes a gente pode confundir a nossa identidade com aquilo que a gente faz. Por exemplo, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou dentista ou jornalista. Não, nós não somos isso, nós somos outras coisas. Essa é a forma como nós trabalhamos, é a nossa profissão. Quando nós nascemos, nós somos filhos. Com o passar do tempo, nos tornamos marido, esposa, filho, filha, e tudo isso são funções, mas não é a identidade. Durante algum tempo... Deixa eu tomar uma aguinha. Durante algum tempo, lá em casa, nós tivemos problemas também com relação a essa questão de identidade. Minha esposa, por ter sido abandonada pelos pais, né, os pais se divorciaram e foi cada um para um lado, e como eu disse, foi criada pela avó, ela tinha muito problema com relação a quem ela era. E uma das coisas que o Senhor me levou a fazer, depois, né, de ver que a gente não avançava em muitas áreas, foi fazer um questionário. E a primeira pergunta desse questionário era: quem tu é? E vieram várias respostas nesse sentido. Disse assim: eu sou tua esposa. Eu disse: não. Ah, eu sou a mãe da Isabela. Não. Sou dona de casa. Não. Até que um dia veio. Entendi. Eu sou filha amada de Deus. Eu digo: puxa, bênção. Agora tu é livre para poder viver essa nova identidade. E com a graça de Deus, a partir dali, muitas coisas foram transformadas na nossa vida. Por causa de uma revelação. Nós somos filhos, somos amados. Hoje nós cantamos aqui: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E o Senhor tem esse anseio de nos chamar para perto dEle, para que a gente entenda quem somos, para que a gente não seja tentado a entender que não temos valor. E existe uma guerra com relação às nossas identidades. Por quê? Porque a identidade bem estabelecida muda a realidade. Quando nós entendemos quem somos, nós estamos livres para poder servir ao Deus que criou todas as coisas e que nos amou antes da fundação do mundo, ao Deus que deu a sua vida por nós. Então, quando nós estamos bem estabelecidos, o diabo não tem poder para nos enganar, e quando ele tenta, a gente pode resistir. Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, diz em Gênesis 1, 27. E eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que eles foram tentados pelo diabo, né, Eva, inicialmente, quando o Satanás disse que se ela experimentasse daquele fruto, ela seria como Deus. Meus irmãos, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ela não precisava de mais nada para ser semelhante. Ela já tinha isso na essência e na natureza dela. Mas, por não confiar plenamente em Deus e por não saber quem ela era, ela acabou experimentando. E aí nós sabemos as consequências de tudo isso. Jesus, está lá em Mateus 4, diz que ele foi batizado e assim que ele saiu das águas, né, uma voz do céu veio e disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E a partir dali o Espírito levou ele para o deserto, onde ele foi tentado. E no deserto, boa parte dessas tentações diziam a respeito à identidade, porque o diabo dizia assim: se tu é filho de Deus, faz isso. Se tu é filho de Deus, faz aquilo. Então, a identidade ela é muito importante. Jesus sabia quem ele era e sabia como resistir. Ele resistiu com a palavra do Pai. E se Jesus, antes de ser tentado, precisou ter uma palavra de afirmação do Pai, que dirá nossos filhos? Então, isso é uma coisa que
eu busco fazer assim insistentemente com as minhas filhas. Quer dizer, filhas, o Pai ama vocês. O Pai te ama. Vocês não precisam fazer nada para ser amados. O Pai ama vocês. Porque elas não vão precisar nunca sair de casa para entender que elas são amadas ou para cair em falsas, né, promessas. Elas sabem que elas são amadas em casa e um dia vão ser amadas por alguém que vai ser com elas uma só carne, mas até lá elas vão viver debaixo dessa palavra, de que elas são amadas e que elas não precisam de mais nada para isso, simplesmente pelo fato de que elas nasceram lá em casa, então são filhas, e se são filhas, vão ser amadas. E o Senhor, Ele vai transformando a nossa identidade a partir do momento que a gente tem revelação de quem Ele é. Saulo, ele teve o nome dele modificado quando ele encontrou com Jesus, e ele passou de perseguidor da igreja a um pregador do Evangelho. Pedro passou de um pescador de peixes para ser um pescador de homens. Mateus, de um cobrador de impostos, para ser um discípulo de Jesus. E todos nós passamos, né, de algo que nós vivíamos para uma nova realidade, quando recebemos uma nova identidade. Queria trazer um exemplo do Antigo Testamento, de uma prática antiga, de que os povos que venciam a guerra e levavam escravos, eles trocavam o nome, e com essa troca de nome traziam uma confusão também a respeito de quem essas pessoas eram, né? Era uma forma até de menosprezar aqueles que tinham sido vencidos. E esses aqui são exemplos de 4 jovens que tinham a sua identidade tão bem formada que eles não se deixaram corromper pela Babilônia. Então, nós temos ali Daniel, cujo significado do nome é Deus é o meu juiz. Por o seu nome babilônico, Beltesazar, Bel proteja a sua vida. E Bel, uma divindade adorada pelos babilônicos. Ananias, Yahvé é misericordioso. Passou a ser chamado de Sadraque, amigo do rei. Misael, ninguém se compara a Deus. Mesaque, quem é como o Deus Lua? Azarias, Yahvé é o meu socorro. E Abednego, servo do Deus Mercúrio. Então eles passaram a ser chamados por nomes que adoravam a deuses estranhos, né, a deuses com D minúsculo, mas eles não se deixaram confundir, eles não se deixaram levar por essa identidade que tentaram impor sobre eles. Eles sabiam, nós somos do Deus de Israel. E ainda que esse Deus não queira nos livrar da morte, nós não vamos adorar a outros deuses. Então, isso eu acho que é o comportamento de alguém que está com a identidade muito bem estabelecida. Ainda que Deus não faça, ainda que Ele não nos salve ou nos cure, eu vou continuar adorando esse Deus. Amém? Então, todos nós passamos por um encontro que transforma a nossa identidade. E aqui trouxe um desses. Em Mateus 16, a partir do versículo 15, diz assim, disse-lhe ele, Jesus, né? E vocês, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então nós temos essa caminhada de revelação gradual de quem Deus é, e conforme Deus vai crescendo nas nossas vidas, Ele vai nos dando mais revelação de quem Ele é e de quem nós somos, e nós podemos andar, né,
glória em glória e de fé em fé. E para que a gente não se perca nisso, né, eu sempre digo, aqueles adesivos em carro que dizem assim: tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes é uma interpretação errada, né, porque se tudo posso, o apóstolo estava falando que ele soube passar frio, fome, açoite, naufrágio e tantas outras coisas, e ele podia tudo isso porque ele tinha um Senhor, ele tinha um Deus. Então, esse tudo posso não é no sentido de que eu posso todas as coisas, né, que eu vou ficar me achando, né, é muito mais o contrário, é por eu saber quem Deus é, que eu sei que eu posso todas as coisas. Então, é importante que a gente cresça nessa revelação de quem Deus é. E no Novo Testamento nós temos algo que impactou os judeus, porque Jesus chamava Deus de Pai. Então, nós vivemos debaixo dessa graça, nós temos um Pai que nos ama. E essa é a identidade, né, tão preciosa de Deus. Mas, além disso, Deus é o Jeová, o Eu Sou. Então, é aquele que era, que é, que há de vir. Nele foram feitas todas as coisas e que não depende de nada para ter a sua existência. Esse é o nosso Deus. Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Jeová Rafa, o Senhor que cura. Jeová Jireh, o Senhor que provê. O Elohim, o Deus Trino, o Criador. El-Olam, o Deus Eterno. Adonai, o Senhor e Mestre. E Emanuel, Deus conosco. Alguns dos nomes de Deus que vão fazer com que a gente entenda quem Ele é e para que a gente possa andar, né, com a nossa identidade bem estabelecida, sabendo que nada é porque nós somos, tudo é porque Ele é. Então, nada depende de nós, nada que a gente possa fazer vai nos salvar. Ele é a fonte de todas as coisas. E debaixo dessa revelação, nós podemos entender quem nós somos. Porque nós somos filhos amados. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos abençoados, guardados, protegidos. Nós somos morada de Deus. Nele nós somos mais do que vencedores. Fomos escolhidos. Nós somos nova criatura, somos amados por Deus, somos amigos de Jesus, luz do mundo. E enquanto coletividade, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Propriedade exclusiva de Deus, ou seja, nós somos valiosos para Deus. Nós somos únicos. Nenhum de nós é igual um ao outro. E Ele confiou a cada um de nós dons e talentos, e que nós precisamos usar para o reino. Certa vez eu estava cortando a grama lá em casa, né, nesses momentos assim de contemplação, olhando para as árvores, para o céu, para as nuvens, e vendo que nada é igual. E com o coração grato, dizer assim: Senhor, como Tu é bom, como Tu tem criatividade, porque Tu não faz nada repetido. E os homens, eles têm mania de fazer tudo por padrão, porque a gente não tem a criatividade de Deus. A gente vai fazer cadeira, a gente tem que fazer um monte igual. Deus faz cada uma de um jeito. E o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, assim: dá uma olhadinha na grama que tu está cortando. Meus irmãos, aí eu me abaixei para olhar as folhinhas da grama. Nenhuma é igual à outra. Uma é maiorzinha, a outra é menorzinha, uma tem mais larga, a outra é mais fininha. Aqueles veiozinhos que correm no meio são diferentes. Então, se a grama que foi feita para ser pisada e cortada, né, tem essa característica de ser única, que dirá de nós? Então, nós somos valiosos para Deus. E nós precisamos usar os dons e os talentos para poder glorificar o nome de Jesus. Não podemos fazer como naquela parábola, né, dos talentos, de que aquele homem pegou o talento e enterrou. Né? E enterrar é colocar na terra. Nós não fomos chamados para pegar os talentos de Deus e colocar nessa terra. Nós fomos chamados para pegar os talentos e os dons de Deus e levar tudo isso para a glória dele nos céus. Nada nessa terra. E Colossenses 3 vai dizer assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então essa é uma realidade, nós já estamos mortos, aquela identidade passada já não existe mais, e nós temos uma nova autoridade sobre a nossa vida que certifica quem nós somos. E debaixo dessa nova identidade, nós precisamos caminhar. E sobre isso, até vou só voltar ali, uma coisa que me chamou a atenção nisso é que diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tem uma passagem intitulada como a passagem do jovem rico, que diz que aquele jovem chegou diante de Jesus e disse assim: bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Meus irmãos, nada de bom que a gente possa fazer vai nos poder conduzir para essa herança, porque herança decorre de nascimento. Eu só vou herdar as coisas dos meus pais e eu só tenho a possibilidade de herdar algo de alguém por direito de nascimento ou por adoção. Então, nada que eu possa fazer de bom vai me fazer ser herdeiro. É a obra de Jesus, é o sacrifício dele que nos dá acesso. Então, uma das coisas que aquele jovem acabou falhando é porque ele achou que ele podia fazer alguma coisa de bom para receber algo que é impossível para os homens. É herança, e herança decorre de nascimento. E a nossa herança decorre de um novo nascimento, que é o nascimento do alto, aquele que Jesus, conversando com Nicodemos, falou: olha, só se nascer de novo. E com a glória de Deus nós temos a possibilidade de recomeçar, de ter a identidade transformada, de sermos novas criaturas. E também tem uma parábola que fala a respeito do filho pródigo, que a gente pode até chamar de os filhos perdidos, porque existe um filho que saiu de casa e gastou todos os bens que recebeu do seu pai, né, com coisas ilícitas, e voltou para casa e foi recebido como filho. Mas dentro da casa tinha um filho que estava dentro da casa do pai, mas se comportava como servo. Ele não tinha entendido que tudo que é do pai era dele. Então, que nós tenhamos essa identidade bem firmada, para que a gente não esteja na casa do pai se comportando como servo. Que a gente esteja na casa do pai, sabendo que tudo que é dele é nosso, e que ele já nos deu todas as coisas. E precisamos acessar elas e entrar com intrepidez no Santo dos Santos, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, andando por aí como filhos amados para a glória de Deus. Avançando. 1 João 3,2, e aqui encerramos, diz que: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, agora nós somos filhos. E ainda assim vamos ter revelações maiores, né, quando um dia estivermos com Ele em glória, e aí seremos transformados, seremos a imagem e semelhança de Jesus. Mas até lá nós vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé, transformados, para buscar sempre ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus. Amém? Então, Senhor Jesus, nós reconhecemos, Senhor Deus, que precisamos de uma nova identidade. Precisamos de uma revelação, Senhor Deus, diária, de que somos filhos, de que somos amados, de que somos guardados, de que somos protegidos, abençoados e escolhidos por Ti. E não é porque sejamos bons, é porque Tu é bom. E Tu nos amou primeiro. Nós só Te amamos porque Tu nos amou primeiro e pagou o preço para que nós possamos nos achegar diante do Pai. Senhor Jesus, muito obrigado. E por favor, Senhor Deus, continua moldando as nossas vidas, continua nos transformando à Tua imagem e semelhança. Pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia de nós naquilo que falhamos, mas queremos caminhar, Senhor Deus, olhando para o alvo firmemente,
deixando para trás todas as coisas que ficaram e avançando para podermos um dia, Senhor Deus, alcançar o prêmio que é estar contigo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E se tem alguém aqui que, por um acaso, ainda não entregou a sua vida para Jesus, que não é filho, ou que de alguma forma está com a sua identidade mal estabelecida, está se comportando como aquele filho na casa do pai, sendo servo, que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui renovados. E se você está aqui e quer entregar sua vida para Jesus, procure os irmãos, converse com os irmãos, busque esse novo nascimento, porque todos nós precisamos nascer do alto, precisamos ser revestidos de Cristo e precisamos caminhar debaixo dessa nova identidade, guardados pela palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém.